Olá, meu nome é William e nesse seminário eu vou mostrar uma aplicação real de tipo abstrato de dados, que é o cache distribuído com InfiniSpan. Para começar, vamos entender o que é o InfiniSpan. Bem, ele é um sistema distribuído de armazenamento chave-valor, onde você pode armazenar seja de forma distribuída, ou seja, o servidor está rodando não no seu mesmo software, não no seu mesmo programa, mas outro programa com esse armazenamento, e você utiliza esse armazenamento somente para cache, ou seja, um armazenamento temporário que ao desligar o servidor ele é perdido. Ou você pode trazer o InfiniSpan para dentro do seu próprio software, dentro da sua aplicação, com uma biblioteca, e a partir disso você pode fazer um armazenamento de informação como um cache dentro da própria biblioteca. Ou você pode utilizar o InfiniSpan como um banco de dados. Então, ao contrário do que é feito no cache, o InfiniSpan então, ele vai persistir os dados que estão no cache, dado algumas configurações suas. Aí a gente chama então que o InfiniSpan vira um banco de dados NoSQL. Como eu já falei, né, a forma que funciona, você tem sua aplicação e dentro do mesmo processo você pode ter o InfiniSpan rodando lá dentro. No caso, o InfiniSpan ele é feito em Java. Então, aplicações em Java, no geral, podem utilizar esse método. Ou você pode ter o InfiniSpan sendo executado em outro servidor, e essa execução dele, então, teria que ser feita o acesso somente de forma remota. Aí você tem várias aplicações que estariam acessando o InfiniSpan, o cache do InfiniSpan, através de APIs, e o InfiniSpan então cuidaria do armazenamento e também no caso de cache, né, da rejeição e a expiração do cache. A forma de se comunicar com o InfiniSpan desse modo é usando alguns protocolos como Hot Rod, REST, Memcache e WebSockets. E é possível também você utilizar APIs do InfiniSpan para criar o seu próprio protocolo de comunicação. Agora que a gente já entende o InfiniSpan, vamos tentar explorar qual que é o tipo de abstrato de dados que ele usa internamente. O InfiniSpan ele começou antes de uma especificação que definiu o que era cache para o Java, né? E essa especificação ela colocou, né, um grupo de especialistas se reuniram e colocaram num documento que eu vou mostrar daqui a pouco quais que eram as diretrizes para se criar um cache dentro do Java. O importante desse documento foi que se você desenvolve com o InfiniSpan, você pode então trocar o projeto e utilizar algum outro que segue o mesmo documento. E esse documento é a JSR 107, né, é a especificação de cache. E no coração dessa especificação a gente tem a classe chamada cache, né, que é o tipo de abstrato de dados que a gente mais interage quando a gente desenvolve com o InfiniSpan, seja via API, seja via seu próprio código. E ele é bem semelhante a um map do Java, né? O map ele mantém uma tabela de hash e cada um desses hash é associado a algum valor, então facilita a busca de valores associados a essa chave, né, que é o hash dela. É uma estrutura de dados bem famosa no Java, já está no Java desde a versão 1.2, se eu não me engano. A gente tem várias formas dela. Uma famosa é o hashmap concorrente, onde a estrutura de dados ela controla o acesso de diversas threads ao mesmo dado. Assim, ele é semelhante a um map, né, mas não é um map. Vamos mostrar as grandes diferenças. Antes de mostrar a diferença, a gente vai mostrar as semelhanças, né? Por que eu falo que é bem semelhante ao map? O mais importante é que os valores do cache eles são associados então a uma chave, né? Então, se você quer, por exemplo, colocar no cache os dados de uma pessoa, para colocar essa pessoa no cache, você precisa ter um identificador único dela, uma chave para ela. Pode ser um ID, pode ser o CPF, pode ser algo que você determina. Então, o cache tem em comum isso com a estrutura de dados map. E essa associação é única, então o valor ele fica ligado a só uma chave. E para você conseguir colocar uma key lá, ela tem que ser unicamente identificável e também tem que ser possível comparar ela com os outros valores, né? Para você poder resgatar os valores ou até na hora de fazer a remoção. Para isso, a classe que é utilizada como chave, né,
a definição do objeto utilizado como chave, ela precisa implementar o método equals, porque no Java, se você implementa o equals, você então consegue comparar se um objeto é igual ao outro ou não. E o hashcode. O hashcode, ele é como se fosse um identificador único, né? A gente vê, né, de alto nível como identificador único para aquela classe. Só que, como eu disse, o cache não é um mapa. Aí tem mais diferenças que a gente destaca a seguir. O tipo abstrato do cache. Então, ele não é um mapa, mas os pontos principais que diferenciam ele do mapa é que as chaves e os valores do cache não podem ser nulos. O mapa pode ter valor nulo, mas o cache não. É possível você ter uma chave que o valor associado a ela não foi definido ainda, ou seja, ela é nula. Já no cache isso não é possível. E ao contrário do map, a gente tem duas funcionalidades em cima dos valores do cache. Um deles é expiração. Então, quando você utiliza um cache, você pode falar que o valor não acessado em x minutos, x segundos, ou que ou você tem um limite ali de hits, né? Enfim, você pode colocar uma regra na qual o valor ele é removido, ele é expirado. Assim a gente evita que o cache ele fica crescendo infinitamente, né? Porque se você, dependendo de como você está lidando com o cache, você pode ter casos onde a gente só vai colocando valores no cache e aí, dependendo da implementação de acesso ao cache, a gente pode ter um tempo, um poder computacional de acesso que pode crescer, mas o pior que pode acontecer, no geral, com cache é o uso de memória. E outra coisa também, você pode despejar valores de um cache, o que já não é feito no mapa por padrão. O que é despejar valor? Você pode colocar um limite, seja um limite de uso de memória, um limite de número de chaves, na qual ao passar daquele limite o cache teria então um algoritmo que ele despejaria valores que deveriam ser despejados. Aí, e se você olhar a implementação hoje do InfiniSpan, ele vai implementar o cache, né, a API do Java para caches, mas o InfiniSpan principalmente ele vai também ter uma estrutura de dados lá que vai implementar o Concurrent Map do Java, né, que é essa classe aqui. Esse link é clicável e se a gente clicar nele aqui, a gente pode ver que ela lá no coração do InfiniSpan a gente tem a implementação do Concurrent Map. Esse negócio dele ser concorrente, como eu falei, é porque assim a gente tenta eliminar, na verdade, problemas de acesso ao mesmo valor, né? Então, por exemplo, imagine que você vai acessar um valor e no momento daquele acesso, alguma outra thread, algum outro software, né? Ele está mexendo naquele valor. A gente pode então ter um problema de os dados serem espalhados de forma inconsistente. E o mapa concorrente e o próprio InfiniSpan, né, no caso da gente está falando de um servidor de cache com dezenas de servidores replicando o cache entre eles, o próprio InfiniSpan tenta evitar esse tipo de inconsistência. Agora eu vou mostrar um exemplo de uso de cache, que é num software que eu participei do desenvolvimento, que é o Repasse. Então o Repasse ele trata de milhões de arquivos de repasse do governo federal para municípios. A gente não tem todos os dados atualizados, mas da última vez que eu olhei era um pouco mais de 3 milhões, se eu não me engano. E pra gente, a ideia do repasse é você facilitar, descobrir o que está acontecendo nas transferências do governo federal para o município. Para a gente fazer isso, a gente faz muito trabalho de transformação dos dados que estão no banco de dados e também de consultas. Algumas consultas envolvem bastante tabelas se cruzando, né? Então a gente tem bastante joins entre tabelas e isso pode levar alguns minutos. E com esse tipo de consulta pode levar alguns minutos e com o InfiniSpan dentro do repasse a gente salva muito tempo, porque todas as entidades a gente colocou dentro de um cache e colocando dentro do cache a gente não precisa ir para o banco de dados toda vez, né? A gente pode armazenar com o InfiniSpan e o InfiniSpan retorna um acesso, né, aquela entidade que foi acessada diretamente da memória do programa sem ter que ir para fazer uma consulta ao banco de dados.
Um grande exemplo que eu gosto de mostrar é esse gráfico aqui, onde a gente tem o cruzamento de informações do repasse com o IDH do município que recebeu aquele repasse. E a gente tem que criar um ranking. Para isso a gente tem que passar por todos os repasses, né? É uma coisa que exige análise uma a uma, fazer a soma do valor transferido, só que essa soma não pode ser bruta, então a gente tem que fazer per capita, então por isso a gente tem que constar uma outra tabela de população, aí você faz a soma, pega o valor per capita e depois você cruza com o IDH mais recente. E para fazer ela, a gente tem uma query gigante aqui, só que simplesmente esse pequeno uso aqui do InfiniSpan, né, a gente coloca uma anotação do Java, então quando essa classe aqui é chamada, o InfiniSpan intercepta a chamada e ele verifica se para aquele ano que foi passado o ranking, se já tem um valor no cache. Se tiver, ele retorna. Então todo esse trabalhão aqui, que é um trabalho gigante, ele não é feito, né? Em algum momento aqui vai ter uma query gigante que é chamada, eu acredito que é essa daqui. Enfim, tem algum momento que a query é chamada e não precisa passar por nada disso, porque o InfiniSpan intercepta e retorna antes. Para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui essa mesma página de ranking. Eu vou rodar o ranking aqui para 2015, que eu já acessei. A primeira execução ela é um pouco mais demorada. Vou tentar aqui ver para 2014. Vejo que leva alguns segundos. Agora, se eu tentar acessar 2015, ela é imediata, por conta do cache que já armazenou o resultado e não precisou fazer o trabalho de novo. Bem, é isso. Aqui estão as minhas fontes, né? Basicamente eu fui entender o InfiniSpan pela documentação dele, olhei a documentação do Java e também o código do InfiniSpan, depois a especificação do cache e por fim fui olhar o projeto repasse. Obrigado.